Bom, gente, boa noite. Meu nome é Alexandre Tavares. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer, né, a presença virtual de todos que estão aqui assistindo a live com a gente, tá? Eu vou ser o moderador desse nosso bate-papo, tá? Então, mais uma vez, super obrigado para quem está nos acompanhando aqui. Eu vou fazer uma breve introdução e depois eu vou passar para os nossos convidados, né? Essa é a nossa primeira live. A nossa ideia é realmente fazer várias outras lives ao longo desse tempo, né, ao longo do ano aí, não só falando sobre locação, mas falando também sobre condomínio, e, enfim, assuntos que são pertinentes ao mercado imobiliário, ao mercado que a gente está inserido, né? A gente sabe que o mercado de locação de imóveis ele vem passando por um momento difícil, né? Assim como a maior parte dos segmentos da economia, né? Com a pandemia do Covid. Então, a gente acha que mais do que nunca é importante a gente está passando para os nossos clientes e futuros clientes, amigos, informações que são pertinentes, né? Informações corretas, né? A gente sabe que nesse momento acaba aparecendo muita gente, né, se auto-intitulando especialistas e às vezes não por má intenção, mas colocam alguns comentários que não são os melhores para a tomada de decisão das pessoas, né? Enfim, então por esse motivo a gente acha que falar sobre o momento de locação, né, e os temas que a gente vai abordar nessa live é extremamente importante nesse momento. Eu queria começar fazendo uma apresentação das pessoas que nós convidamos para esse painel, tá? Primeiro, queria dar boa noite para a Ingrid, né? A Ingrid Lessa, ela é gestora de locação na CIR Administradora, né? Onde ela exerce a liderança na área comercial e de relacionamento, né? Ela é formada em gestão de processos gerenciais e é professora da Unicecov Rio. Dentro da nossa empresa, ela tem tido um papel importante no que diz respeito à inovação e otimização de processos, né, na área de locação de imóveis. Ingrid, seja super bem-vinda, tá? Contamos com você. Gente, obrigada, boa noite. Né? Vou me estender muito, né, porque o Alexandre já fez essa apresentação, mas é muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo para trazer um pouco dessas questões que têm vindo, né, na alocação. A alocação por si só, ela já é um relacionamento, né? Ela tem pelo menos um prazo de duração de 30 meses. E é um momento ali em que a gente está lidando com o sonho de quem está indo morar num imóvel, né, alugado, lidando com o proprietário do outro lado que tem aquele bem, né, que ele se rentabiliza através daquele imóvel, através do aluguel, muitas vezes está atrelado ao seu sustento, né, complementa a sua renda no dia a dia. E aí, dentro desse novo cenário, né, que a gente encontrou em meio à pandemia, em meio à Covid, entrada de quarentena, se levantaram muitas questões, né, justamente em relação ao aluguel, né? Como é que fica esse cenário, né? Então, a gente encontrou dentro desse processo no momento da alocação, né, que é a área que eu cuido, muitas situações diversas que a gente vai poder discutir aqui hoje, né, muitas dúvidas que os locatários trouxeram, que os proprietários trouxeram. E essa live tem muito esse intuito, né, porque a gente sentiu a necessidade, através dos nossos clientes, de como eles estavam se percebendo dentro desse momento. Então, assim, que direitos eles têm, quais são os deveres, quais são as situações que eles encaram todos os dias, né, e muitas dúvidas e muitas especulações. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu espero que vocês gostem, que interajam, participem e coloquem as dúvidas de vocês. À medida que a gente for conseguindo, a gente vai respondendo, e o que não der, a gente manda depois. Tá bom? É isso, Alexandre. Obrigada. Obrigado, Ingrid. Bom, o nosso segundo convidado é o André Junqueira. André, ele é coordenador do grupo de trabalho de condomínios da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Rio de Janeiro, professor da ABAD e do Secov Rio, é autor do livro Condomínios, Direitos e Deveres, né? Além disso, o André é sócio da Coelho, Junqueira e Roque Advogados, né? André também é super próximo da gente. Mais uma vez, André, também nosso agradecimento, tá? Seja super bem-vindo nessa live, e eu tenho certeza que assim a gente vai discutir com você e tirar várias dúvidas, né, das pessoas que estão assistindo, que acho que vão ajudar bastante no dia a dia. Seja super bem-vindo. Boa noite a todos, tá? Eu agradeço o convite da CIR. Você, Alexandre, eu já te conheço há tanto tempo. Você se lembra de mim quando eu tinha cabelo, né? Na verdade, né? De tanto tempo que a gente se conhece. E essa situação, o tema de hoje, realmente tem sido a maior preocupação do mercado imobiliário
durante esse período de pandemia. Estou aqui à disposição, vamos fazer alguns comentários a respeito da situação. Em alguns casos, a gente também concorda com você que a forma como foi exposto, de forma muito nebulosa, dando às vezes uma impressão equivocada do impacto da pandemia, que é muito grande, mas não é bem algumas coisas que a gente tem escutado por aí, né? E aí, ao longo desses próximos minutos, vamos debater sobre isso. Obrigado. Obrigado, André. Bom, agora a gente vai apresentar para vocês Pedro Borba. Pedro, seja super bem-vindo. O Pedro é engenheiro civil, mestre em engenharia urbana e ambiental. Atua na área de engenharia legal como perito judicial e assistente técnico há mais de 12 anos. E também é consultor na área de patologias e vícios construtivos. Em avaliações técnicas, o Pedro atua em ações renovatórias, revisionais e de desapropriações, né? Pedro, super obrigado por ter aceito o convite da gente, né? Seja super bem-vindo também a essa live. Oi, Alexandre, boa noite, Ingrid, boa noite, André. Realmente muito honrado de poder participar, poder tentar jogar uma luz nesse momento tão obscuro que todos os locadores, locatários estão vivendo, tantas interrogações, né, na cabeça de todo mundo, tentar realmente jogar uma luz nisso, e até para mim mesmo, com esses grandes mestres aí que são a Ingrid e o André, vai ser muito bom. Vamos tentar ajudar todo mundo aí, tentar chegar a um ponto de equilíbrio, para que tudo fique bem tranquilo, a gente consiga sair talvez com o coração um pouco mais aliviado no final dessa live, né? Um coração mais leve. Bom, obrigado Pedro, obrigado Ingrid, obrigado André. Eu queria começar então, gente, falando um pouquinho, né, pedindo para que os nossos convidados eles deem para a gente a opinião deles do momento que a gente está passando, né, quais seriam os principais destaques, né, como eles estão vendo a situação, né, de uma forma mais ampla, tá? Para depois a gente entrar em assuntos mais específicos, né? Lembrando a vocês que a gente tem o nosso chat, então caso vocês tenham intenção de fazer perguntas para a gente, as perguntas são super bem-vindas, tá? Nós vamos tentar respondê-las na medida do que for possível, né, ao longo da live, né? E caso a gente não tenha tempo, né, para isso, a gente está esperando que a live dure até 1 hora, né, no máximo 1 hora, a gente se compromete a depois entrar em contato com quem fez as perguntas e passar a melhor resposta possível, tá bom? Então, assim, eu gostaria de começar esse bate-papo pedindo para a Ingrid falar um pouquinho, né, do momento que a gente está vivendo, para que ela converse um pouco com a gente, né? Qual é a sensibilidade que ela está tendo, né? E o que torna esse momento tão peculiar. Então, eu vou voltar um pouquinho, né, para esse cenário do início da pandemia, né? Então, assim, a gente tinha ali um cenário muito claro em relação aos aluguéis, né? Eu acho que isso sempre surgiu em dúvidas, mas as pessoas já estavam bem habituadas. Com o início da pandemia, né, qual o cenário que a gente encontra a partir daquele momento, né? Quais foram as principais dúvidas que surgiram? Dos processos de negociação, né? Então, assim, houve a questão da perda salarial, ainda não estava muito claro a questão da MP, que depois saiu e se estabeleceu, né? O que era possível, o que não era possível, né? O locatário com a dúvida do outro lado, né? Se eu recebi uma redução do meu salário, a empresa me afastou, né? Como é que fica isso? Eu posso repassar esse valor integralmente para o locador? O locador ele é obrigado a dar esse desconto, né? Então, isso foi uma dúvida que surgiu muito fortemente por parte de todos os clientes, né? Dos dois lados, tanto o locador quanto o locatário. O locador, naquele sentimento, não quero perder a locação, né? Até porque o momento, aquela dúvida de como vai ser a locação, ela vai mudar de cenário, as pessoas vão deixar de alugar, né? O locatário, por sua vez, não querendo deixar o seu imóvel, o imóvel que estava morando naquele momento, até pela insegurança da mudança, por restrições, pela questão da própria exposição ao Covid, né? Então, a gente pegou muito esse cenário e uma das coisas que a gente começou a tratar, e a gente fala muito empática, porque a gente tem que entender que é um momento muito complexo, é entender cada cenário, né? Então, assim, eu acho que até o André, ele pode trazer muito também a questão legal nisso, né? E na parte do residencial, como é que foi a tratativa que a gente deu dentro dessas negociações, né? Primeiro é olhar caso a caso, né? Porque a gente aí dentro desse processo de negociação, a gente tem dois cenários.
A gente tem pessoas que elas perderam, elas tiveram um afastamento do seu trabalho, com uma redução de jornada de trabalho, com uma perda salarial, né? E tem pessoas que sofreram desligamento, tem outros que tiveram um afastamento completo, com redução e recebendo diretamente pelo governo, mas que teve uma queda expressiva da sua renda, né? Então, o primeiro tratamento que a gente deu foi em relação a isso. Primeiro, entender em relação ao locatário. Então, assim, como gestora da área, o que eu recomendo para quem hoje está ouvindo a gente e que é inquilino de um imóvel? Primeiro passo, né? Qualquer coisa que a gente vá solicitar para o proprietário ou entrar em processo de negociação, a gente tem que dar informações claras, né? Uma palavra que eu uso muito com a minha equipe, e eles me escutam falar esse tempo todo, é assertividade. Né? Eu tenho que ser claro no meu pedido, eu tenho que ser claro nas informações que eu estou solicitando e nas comprovações. Né? Então, se eu tive uma redução, é mandar um documento da empresa que comprove, né, mostrando ali que aquela pessoa, olha, realmente a empresa te desligou, reduziu a sua jornada, para que essa negociação possa iniciar, né? E para que a gente possa conversar com o proprietário. E aí eu até vou puxar a bola para o André, né, e pedir para o André falar um pouquinho, até eu vou colocar essa pergunta para ele, né, que eu acho que é a dúvida de quem está ouvindo. André, proprietário é obrigado a dar, né? Só o fato de mandar, ele tem obrigação de dar um desconto? Sendo curto e não grosso, você é educado, né? Por favor. Não, porque vai curto e grosso, não. Você é curto, mas gentil, né? Não, não é obrigado, não é obrigado. Né? A verdade é que essa é uma situação catastrófica, sem dúvida, né? Falando sobre o ambiente jurídico que nós estamos, de manutenção das relações contratuais nesse momento, é um ambiente muito complicado, mas não existe essa obrigação do locador atender a qualquer pedido de redução e, pior ainda, isenção de aluguel nesse momento. O que pode acontecer é que eu posso chamar alguns princípios contratuais, alguns princípios que estão já no Código Civil, alguns que a gente nem utilizava, porque não precisava, para buscar uma revisão. Só que como você bem falou, Ingrid, relacionada a cada caso específico. Tem que analisar de forma específica. E isso que você mencionou, Ingrid, que alguns locatários podem se achar estranho. Peraí, eu não tenho que passar as minhas informações financeiras, né, da minha empresa nesse momento para mostrar que eu faço jus a uma redução? Você tem sim. É importante que você justifique. Primeiro porque, na hora que você contratou, fez aquele contrato de locação, havia um equilíbrio econômico-financeiro que fez com que você fosse aprovado como locatário. Agora você está pleiteando um desconto, ou até isenção, embora isenção, vou dizer que na grande maioria dos casos não é razoável, não é justa e não é de forma alguma factível. Aí eu vou pleitear algum desconto. Eu tenho que justificar bem esse desconto. Isso é muito importante. Então, realmente, a tônica de toda essa relação, isso todos os advogados, pelo menos aqueles que a gente respeita, que a gente escuta, têm dito isso. Análise do caso concreto, como que essa relação foi afetada. E teremos situações diferentes para casos diferentes. Eu vou ter locação shopping center, eu vou ter locação num residencial, que não está no shopping center, algumas que foram afetadas por decretos municipais e estaduais, outras não, e teremos locações residenciais, que é um outro mundo, em que até o pleito básico de desconto é menos justificado do que os outros, muito menos justificado. Né? E aí, nesse ponto, também sem querer me alongar muito, porque a gente tem muito para debater, a gente tem que avaliar adequadamente como que a gente vê essa relação e aplica os diferentes princípios de direito civil. Se você for, por exemplo, pensar na teoria da onerosidade excessiva, que é o 478 seguinte, né? Não é aplicável. Por que não é aplicável? Porque nesse tipo de instituto, eu tenho que ter uma vantagem excessiva para uma parte, enquanto a outra é prejudicada. Que vantagem excessiva que o locador tem de simplesmente receber o aluguel que está contratado? Não é vantagem excessiva. Então, é afastada a teoria
teoria da onerosidade excessiva, que vejo muitos defendendo, mas está errado. Eu não posso alegar isso. Mas eu posso, então, o artigo 567, deterioração da coisa, como o professor Gustavo ter pedido, pelo menos foi o primeiro que eu vi citando essa possibilidade, que é a interpretação analógica do artigo 567, que fala o seguinte, do Código Civil. Eu não tenho esses artigos de cabeça, tá, amigos? Eu tenho a coluna que eu pego, tá? Essa é uma das vantagens da parte virtual. Alguns desses dispositivos eu nunca tive a oportunidade de utilizar. Agora, nesse momento, não. A gente pode utilizar. Que é o caso quando a coisa, você não consegue mais se servir da coisa porque, de alguma forma, se deteriorou. Eu posso aplicar, em parte, isso naquele comércio que eu fui obrigado a fechar. Mas em nenhum momento esse artigo 567 me dá um direito a tem que dar desconto ou tem que dar isenção. Não. Aí cabe uma avaliação, que aí eu me intrometo um pouquinho na área do Pedro, principalmente, que eu tenho dado orientação do seguinte, o quanto que houve de impacto nisso? O quanto que, nesse momento, vale esse imóvel? Nesse momento, pode ser amanhã, quando terminar a pandemia, volta ao normal, mas nesse momento em que tem o fato do príncipe, um ato do poder público, o fato do príncipe é um instituto, a gente fala, não tem príncipe nenhum aqui no Brasil, tá, amigos? Mas é o nome iuris que a gente dá a esse instituto, quando alguém com poder, né, e era o fato do príncipe exatamente por conta da ideia do império, e que ele pratica um ato e isso muda as relações. É o que acontece quando um governador, o prefeito, manda fechar uma academia. Eu não posso funcionar. E eu não posso nem delivery, né? Nem delivery. Mas eu estou recebendo ainda as mensalidades dos usuários, dos consumidores. Cabe uma análise. Mas eu não estou conseguindo funcionar. E aí, dentro de cada caso, e aí cada um vai ser um mundo, amigos. A gente vai avaliar o que é possível se conceder de desconto, se cabe. A isenção, eu vou lhes dizer que eu nunca vi um caso, tá? Alguns dizem que o shopping center, tá bom, mas shopping center você vai continuar pagando o condomínio, na minha opinião. Pelo menos, tá? E nem sempre vai ser isenção total. Opa, desculpa. Não se preocupa não, Alexandre. Assim, de forma genérica, estou falando de forma genérica porque, diante do caso concreto, a gente vai aplicar esses princípios, né? Se tem alguns deles, tá? Tem outros também, e a gente trazendo, por exemplo, a lei de liberdade econômica, que eu nem tive tempo de aplicar num caso concreto, agora na pandemia a gente aplica diversas vezes, o 421A, né? 421A que fala da questão de alocação de riscos contratuais. Não é uma novidade trazida pela liberdade econômica, pela lei de liberdade econômica, não é. Porque já é um instituto que já tinha, e a gente já poderia fazer isso, mas que perfeitamente cabe na análise do caso concreto, tá? Perdão aqui, me alonguei um pouquinho mais, dentro da intervenção da Ingrid, é para mostrar como que, primeiro, não é uma questão assim tão simples, não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo para todos, tá? Vou conseguir 80% de desconto do aluguel. Depende, não sei. Se for falar, eu tenho esse direito, eu vou dizer não. Se é para generalizar, eu vou te dizer que não. Vamos analisar. E aí essa abertura de documentação, esse bate-bola, ele é importante. Se você não apresentar, você vai ter que apresentar para o juiz na hora de pedir uma revisão. Então, apresenta logo agora para o locador e aí o locador analisa da forma que deve analisar. Desculpa, falei demais. Nada, André. Só André, uma coisa, Alexandre, para pontuar a respeito, é o seguinte, numa negociação, uma coisa que eu falo muito para os clientes, né? Para uma negociação, né, os dois lados, eles cedem e eles ganham alguma coisa, né? O que a gente vê muitas vezes dos dois lados, tá? Não estou falando só de locador ou só de locatário, né? Eu quero repassar essa perda integralmente. Uma outra questão também que eu falo muito nisso, né, no caso do residencial, eu acho que o Pedro vai poder falar bem sobre o comercial, que é a seguinte situação. No caso do residencial, você não deixou de usar o bem, né? Você continua usando na sua totalidade aquele imóvel sem nenhuma perda,
né? O proprietário, ele tem a receita dele e as despesas dele, diferente do comercial. Aí eu acho assim, o Pedro, em relação ao comercial, até tem muito mais bagagem nesse sentido, né, Pedro, para falar a respeito e até trazer isso, né? Como é que fica essa discussão e como é que fica essa revisão, né? Ingrid, eu queria até aproveitar então o ensejo, né, e passar um pouquinho a palavra para o Pedro, né, para enfim, para a gente saber um pouquinho do Pedro, qual é a percepção que ele está tendo em relação ao mercado de imóveis comerciais, né, nesse período de pandemia, né, o que você vem vendo no teu dia a dia, né, e atuando profissionalmente, né. Então, Pedro, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o mercado comercial especificamente? Claro, Alexandre, é um prazer muito grande, né? E é bom ter assim, a gente mais ou menos integrada, porque eu vou pegar o gancho do André e pegar o gancho da Ingrid ao mesmo tempo. Eu já trabalho com perícia, com avaliação técnica há mais de 10 anos, então eu já vi a euforia do mercado nos anos 2008, 2009, quando você não tinha imóveis vazios para poder fazer locação, locatários desesperados atrás de imóveis, preços nessa brincadeira subindo. E depois a gente veio com as crises de 2014, 2015, imóveis sendo esvaziados, preços já se estabilizando e a coisa e até tendendo a cair. E hoje a gente está vivendo esse momento que é uma coisa totalmente atípica, não tem nada na história da humanidade que descreva alguma coisa próximo disso. Tem pandemias históricas que afetaram o mundo, mas não no momento em que você tem hoje uma integração tão grande do mundo, tanto de comunicação quanto de pessoas viajando, indo e vindo, até da economia mesmo. Então, tudo hoje, aquela história que a gente dá da teoria do caos, resumindo, o resumo do resumo da teoria do caos, que é a borboleta que bate asa na China faz um tornado no Brasil, a gente tem essa economia hoje toda, do mundo todo, toda integrada, então qualquer gripe, qualquer espirro vai afetar alguma coisa lá na frente. Então, o mundo inteiro, o castelo de cartas da economia está todo engatilhado, e uma peça cai, a coisa vai vir toda junto. Então, nesse momento que a gente está vivendo dessa economia tão nova, de uma situação tão nova, em que não tem manual histórico para poder tentar copiar, colar, todo mundo está tendo que se reinventar. Não tem jeito. Como a Ingrid falou, do equilíbrio entre na negociação do proprietário com o inquilino. Você tem que negociar, todo mundo vai perder e todo mundo vai ganhar, não tem jeito. Em shopping centers, eu gosto muito de usar o exemplo do shopping, quando a gente está falando desse momento, o negócio do shopping é a locação. Ele tem uma estrutura em que ele loca as lojas para os comerciantes. O negócio dele é ter a locação. Para ele não interessa ter um imóvel vazio, ter uma loja que vá à falência. Então, hoje os shoppings estão fazendo negociações, como o André falou, não vi nada a zero, mais de 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo do negócio. E está tendo trabalho porque está sendo uma coisa muito caso a caso. Os condomínios, por mais que os shoppings tenham ficado fechados, você tem as manutenções, você tem um custo de condomínio. Tudo bem que às vezes o custo do condomínio se reduziu, o custo operacional e tudo, mas você ainda tem um custo. Então a coisa acaba todo mundo tendo que perder um pouco. Quando você, analisando o mercado comercial de modo geral, né, você tem que, para poder ter uma visão boa, você tem que dividir ele em shopping, que é o negócio que foi muito afetado, ficou fechado, e o negócio dele é realmente a locação. Você vai para um outro ponto, que são as lojas de rua, que também muitas ficaram fechadas. E às vezes o proprietário da loja de rua não é o shopping, não tem às vezes a mesma mentalidade do shopping. O perfil geral de um proprietário de loja de rua é aquele senhorzinho que tem várias lojinhas e muitas vezes é cabeça dura. Não aceita num primeiro momento uma redução, porque para ele também, se a loja ficar fechada, ele não tem custo de manutenção da loja fechada, no máximo em IPTU, que ele pode atrasar, pagar lá na frente, então ele não tem custo para aquilo. Então as negociações de lojas de rua em comparação aos shoppings começam a ficar mais distantes, justamente pelo perfil do proprietário. E também, às vezes, você tem que analisar qual o tipo de comércio que tem ali. Uma loja de roupa, a loja de roupa ficou fechada, uma concessionária ficou muito tempo fechado. Já um supermercado, uma farmácia, eles acabaram se dando melhor no período de pandemia, né? Então, não foram tão afetados nesse momento. E quando você vai olhar também, às vezes, até andares comerciais, lojas comerciais,
todo mundo indo hoje para o home office, que vai acabar sendo uma tendência, como vai ser uma tendência todo mundo usar a máscara. Então, a tendência é das pessoas começarem a buscar mais um home office, firmas reduzirem o seu espaço físico, você vai começar a ter andares, salas comerciais no centro da cidade vazios, na Barra da Tijuca vazios, que já estava sentindo esse movimento já por uma crise financeira que vinha de anos anteriores. Nesse momento em que, às vezes, as pessoas não tinham tanto prazer com o home office, ou não tinham tanta crença no home office, sendo empurrados hoje para essa situação, tendo que ter o funcionário em casa, trabalhando e vendo que a coisa, de certa forma, funciona, já estão começando a pensar já em reduzir o espaço físico. Então, esse cenário tão pitoresco que a gente tem hoje, saber como é que vai ser o futuro, a coisa vai ser, como a Ingrid falou, da assertividade, né, vai ser ainda muito, muito tenso. A negociação é que vai indicar. Como o André falou também, nada quer dizer também que daqui a pouco aconteceu na China em alguns casos, a análise do PIB, né, o V da economia, a economia voltou quase ao patamar que estava original. Aí você tem a situação, será que no Brasil vai ser isso? Como vai ser no Brasil? Quando a gente vai sair? Porque economia é ter confiança, né? Quando é que você vai ter confiança para poder reinvestir, né, nessa situação? Então, assim, em resumo, a negociação que você tem no mercado comercial, que a gente tem vivido, que eu tenho visto hoje, dividindo por setores, né, o shopping, as lojas de rua, dividindo por tipo de negócio, mercados, lojas de roupa, outros tipos de loja, pet shops que ficaram abertos, então, como serviços essenciais, né? Então, cada negociação está sendo uma negociação, cada caso está sendo um caso. Tudo está muito novo ainda, está muito embrionário. Você ainda não tem números oficiais de pesquisas do Secov, da ABAD, indicando, com indicadores do FIPZAP, com indicadores de como está esse mercado, como é que esse mercado vai se comportar, né? Então, assim, em resumo, já me alonguei um pouquinho mais, em resumo do mercado comercial está mais ou menos nesse cenário, ainda com uma interrogação, com várias interrogaçõezinhas em volta, né? Em algum momento a gente vai saber como é que a coisa vai mudar um pouco. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar a participação do André e perguntar em relação também ao mercado de imóveis comerciais, né? O que ele tem visto, né, juridicamente, então, e aí aproveitando todos os comentários extremamente pertinentes que o Pedro colocou aqui, se o André gostaria de acrescentar alguma coisa dentro do que ele tem visto no escritório. Concordando com o que o Pedro falou, o que a gente tem visto em geral, praticamente todos os locadores que a gente viu, né, negociações feitas pela administradora, pelo próprio locador e algumas pela gente, na grande maioria dos casos, o locador abrindo mão de valores ou reduzindo, dando prazo de carência, ou imóveis não residenciais, tá? Porque a chance do locatário conseguir alguma revisão do contrato ela é muito grande. E tem dois riscos. Tem um que é o imediato, que é dele conseguir algum desconto judicialmente agora, nesse período de pandemia. E tem um outro que, sendo locador, eu tenho muito mais medo, que é a desvalorização da locação como um todo. A gente estava vendo uma situação, e outro engenheiro aqui falando, o André Palomanes fala no comentário, dessa migração, né, de empresas estão fechando, a locação não residencial, não que não esteja, assim, não é o seu melhor momento, né, e a locação residencial mais utilizada ainda, nesse momento, né, porque ninguém ficou proibido de utilizar o residencial, pelo contrário, hashtag fica em casa, né, então use mais a locação residencial. E aí o que a gente vê nessa situação? Os valores dos imóveis não residenciais estão despencando. E aí, o que a gente tem visto, mas ainda os locadores são resistentes, e os locatários também, a fazer uma avaliação mais técnica desse imóvel. Para, assim, na hora de fazer um acordo, ter bases mais concretas
e não ficar no achismo. Por quê? Eu quero 80% de desconto. Por quê? Porque eu quero. Isso é um achismo, e eu posso estar pagando até mais, mas provavelmente estou pagando menos do que deveria. E aí, nessa situação, que a gente vê as pessoas pouco ainda, locador, locatário, indo para a avaliação técnica desse valor locativo, para fixação de aluguel provisório, e aí o Pedro sabe bem disso. Se eu faço uma ação renovatória que tem sempre o pedido ligado, pedido acessório de revisão do contrato, eu tenho uma fixação de aluguéis provisórios numa ação renovatória. E essa fixação de aluguéis provisórios, que tem um critério específico, né, não pode ser mais ou menos 80% do valor, se não me engano, o importante é que tem uma avaliação técnica. Então, um laudo de um engenheiro me dizendo, olha, o valor é X. O que o engenheiro vai falar é uma verdade? Não, não é verdade absoluta. Mas é o critério técnico, é muito mais difícil de você fugir desse critério. E aí, depois, numa perícia durante o processo, você vê se está mais certo esse ou o da outra parte. Isso é o que está faltando nesse momento. Por quê? Em alguns casos, eu não sei se é locador ou locatário que está deixando dinheiro na mesa. Eu não sei. Por quê? Eles chegam no valor do percentual que eles acham que está confortável, tentam fazer um acordo, e nisso, realmente, a grande maioria está privilegiando um acordo em vez de buscar uma ação. A grande maioria. Mas mesmo assim, mesmo no acordo, às vezes esse critério um pouco mais técnico é melhor, tá? Aí quando eu falo do engenheiro, não estou excluindo também, Ingrid, a parte dos corretores, porque, por óbvio, o corretor tem conhecimento, sim, para se fixar valor de locação. Claro, tá? Não estou dizendo que não é. É porque na parte da renovatória a gente usa muito mais o engenheiro, né? Por causa do peso do CREA no laudo. Não significa que o corretor não saiba. E assim, se não for um engenheiro que atue nessa área, o corretor sabe mais do que o engenheiro, não tenho dúvida, tá? Tem que ser um engenheiro que atue nessa área, né? Mas é a situação que a gente está vendo, tá? Muito achismo, que acho que tem muita boa vontade também, tá? Mas é muito achismo. E tem alguns oportunistas também. E aí, se eu fico no achismo, o oportunista vai querer me dar uma mordida que não precisava, né? E isso a gente tem que ter muito cuidado. Verdade. Tá mudo, Alexandre. Eu estou sem áudio. Oi. André, gostaria muito de aproveitar esse gancho que você falou, porque a gente no mercado de perícia, no dia a dia, a gente vive uma coisa que às vezes a gente vai chegar para fazer uma renovatória, uma avaliação, 2, 3 anos depois do que o processo começou lá atrás do contrato. E eu pessoalmente já peguei processos com 10 anos. Era um processo de 2011 e de 2008 eu fui fazer avaliação em 2018. Então você tem 10 anos aí de gap perdido, com aluguel provisório rolando nesse tempo. E como é que a gente consegue fazer, às vezes, uma avaliação de 10 anos atrás? Mercadologicamente, tecnicamente, é praticamente impossível. Eu não vou ligar para um corretor, olha só, 10 anos atrás, o senhor estava alugando um apartamento, estava alugando, não tem como, é inviável. E esse momento a gente tem grupos, amigos de peritos, que a gente discute muito essa técnica. Esse momento pandemia, quem trabalha com renovatória, quem trabalha com avaliatória, vai sofrer muito, tecnicamente falando. Como é que a gente vai ter que dividir isso aí em 3 períodos, praticamente. O período pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Como é que vão ser? São 3 cenários diferentes. Eu estou trabalhando hoje numa renovatória que ele entrou meses antes da pandemia e a avaliação está correndo hoje na pandemia. Então, deixa eu te interromper, Pedro. Deixa eu te complicar mais. Você falou 3. Esse do meio da pandemia, você vai ter várias fases, porque tem o poder público permitindo fase 2, fase 3. Né? Fecha um, abre outro, e como é que vai ser? E naquele mês você usou seu imóvel todo, naquele outro mês não. Mas naquele mês estava aberto, mas as pessoas não iam. Aí você vai no restaurante, agora reduziu a quantidade de lugares, e agora você só pode usar metade do espaço. Isso, quem vai trabalhar com isso vai esquentar muito a cabeça. Vai esquentar muito a cabeça. Na verdade, achar esse ponto de equilíbrio novo vai ser difícil.
Não, isso assim, acho que isso é muito geral, né? Porque, por exemplo, no comercial você tem essa característica, no residencial você tem o prolongamento da medida provisória, então tem gente que vai prolongar por mais um tempo com desconto, né, no salário, vai ficar mais tempo afastado, tem gente que daqui a 2 meses vai perder a estabilidade no emprego e vai ser mandado embora. Então, assim, a gente tem diversos cenários dentro disso, né, e que vão impactar diretamente as negociações. Né? Por exemplo, no comercial até que você falou, o que a gente pegou de cenário? A gente pegou muitas empresas nessa característica, e a análise foi em cima disso. Né? O que a loja de rua sofreu, qual era o tipo de negócio que estava, né? Se eram salas comerciais, que isso também é um outro ponto, é o profissional autônomo, como é que ele ficou? Né? Como é que ele se comporta nesse período? Então, aquele profissional autônomo que ele era um médico, um dentista, era um salão de beleza, né? Eram esses profissionais de pequenas empresas e que sofreram impacto. E aí, como é que eles ficaram nesse cenário? Né? Como é que procede essa análise? Da mesma forma também, o profissional autônomo que aluga um imóvel residencial e que precisa ter a sua análise. E que, assim, se a gente for de forma muito clara, R$600 de um auxílio emergencial não paga as contas de uma pessoa. Ingrid, posso pegar um Pode, gancho? claro. Eu queria aproveitar e trazer aqui uma pergunta do André Palomanes, que é bastante interessante. Naqueles casos onde, por exemplo, você tem uma situação não de renovação, tá, mas de mudança, né? Você tem aí um cenário onde talvez quem estava alugando um espaço comercial, ele vai acabar buscando um espaço menor, tá? A gente tinha aquele conceito de densificação, ou seja, né, a quantidade de funcionários por metro quadrado, que com certeza foi bastante impactado com a pandemia, né? Então, assim, se antes talvez a ordem do dia era eu vou me preocupar em otimizar da melhor forma possível o espaço que eu estou ocupando, né? Assim, de forma que eu coloque uma quantidade maior possível de funcionários, ao mesmo tempo que eu ainda gere conforto, né, e capacidade produtiva, talvez hoje as pessoas estejam procurando assim, olha, não, agora eu vou trabalhar com uma parte dos meus funcionários em casa e uma parte, então, vai ficar trabalhando ali, talvez, escala de revezamento, e isso você talvez tenha necessidade de espaços menores para as mesmas empresas, né? Por outro lado, um movimento talvez, e aí é bem pertinente, tá, a colocação do André, que está assistindo a gente, você tem um movimento inverso no residencial, né? Você tem aquela pessoa que ela trabalhava ali de segunda a sexta na sede ou numa filial de uma empresa, e de repente agora ela tem a necessidade de ter um espaço só para ela em casa, justamente porque ela foi forçada a uma situação de home office, né? Ou ela foi forçada a uma situação de isolamento, quase isolamento social, no qual ela tem que seguir determinadas regras, né? E a gente vê isso muito, acho que multinacional, né? Que isso é levado muito a sério. Enfim, para lidar com essa situação, né? Então, talvez agora essa pessoa ela precise de um espaço maior, né? E aí, porque ela precisa de um espaço só para ela, principalmente quem tem filho, né? A gente sabe que isso é bastante complicado, né? Essa separação do que é trabalho, do que é o espaço e o tempo pessoal, né? Então, eu queria, assim, aproveitando então esse gancho e ensejo do que a gente está colocando aqui, que a Ingrid e o Pedro fizessem algumas colocações em relação a isso, né? Como é que vocês estão vendo isso, né? O que tem chegado para a gente, né? Eu queria pedir, por gentileza, para a Ingrid começar essa discussão aí. Tá, então, assim, em relação ao residencial, né? A gente tem, na verdade, os dois movimentos. Aquelas pessoas que hoje que realmente estão vendo, no primeiro momento, logo no início da pandemia, o que a gente viu foi um freio aí em relação à procura por aluguel, né? Então, no primeiro momento, até por questões de mudança, as pessoas frearam e agora elas estão voltando. E até mesmo houve uma adaptação, né? Desse mostrar os imóveis, né? A CIR também fez isso. Então, a gente passou a mostrar por videochamada, a gente fazia uma live no imóvel, a gente criou vídeos, a gente foi criando recursos para permitir que esses imóveis fossem alugados e as pessoas tivessem mais conforto nesse processo. Né? E aí, dentro disso, o que a gente vê? A gente vê isso mesmo, Alexandre, esse movimento de quem mora em espaços menores e que está fazendo esse movimento para um espaço maior. A gente está sentindo um movimento de, por exemplo, contratos de locação que estão finalizando e, às vezes, o proprietário ele prefere voltar com esse imóvel porque talvez ele aluga um outro imóvel e aí ele quer reduzir o custo dele, ele quer morar nesse imóvel, utilizar para diminuir esse custo que ele está tendo, que antes ele usava essa renda para pagar o aluguel dele. Né? E a gente, no comercial também, a gente sentiu um pouco disso, né? Porque tem a entrega do imóvel comercial para aqueles que migram realmente para um home office de vez e eliminam esse espaço, né? E tem, por um outro lado,
aqueles que agora estão procurando por redução de custo, né? Porque tem muito isso. Eu estou num imóvel mais caro comercial, uma sala ou residencial, não consegui um acordo, não foi possível uma tratativa entre o proprietário e o locatário, e aí ele faz essa migração ou para um imóvel de mesmo tamanho, ou menor por redução de custo, ou para um espaço maior para aquele que tem essa possibilidade, para dar maior conforto, até porque agora a casa dele também é o trabalho dele. Ou seja, né, Ingrid, então eu vou passar a palavra para o Pedro, mas eu acho que aquela palavra mágica, as palavras mágicas, bom senso, está valendo mais do que nunca, né? Não só, né, para negociar, primeiro negociar e evitar a judicialização, né, enfim, dos contratos e tal, né, das quebras de contrato, mas também para a gente entender quando não dá para negociar e talvez seja interessante já procurar uma outra alternativa, né, ou partir para um plano B, né? Pedro, e a sua opinião em relação a isso? Eu gosto da palavra bom senso, eu uso muito, Alexandre, e eu e o André, a gente até brinca, porque na nossa área, se tivesse bom senso, a gente não ganhava dinheiro, né? Então, às vezes, é bom não ter bom senso, senão a gente não tinha trabalho. Mas, assim, em relação a imóveis comerciais, o que a gente tem percebido? Imóveis, salas comerciais, andares inteiros, que a gente que estão tá tendo que reduzir trabalho, baias de funcionários, pós-trabalho de funcionários que estão indo para o home office, a tendência é justamente essa, reduzir espaço. Não tem como não reduzir. E a Petrobras, se eu não me engano, há uma semana e pouco, já avisou que os funcionários que trabalham em home office, que têm condição de home office, vão ficar em home office até o final do ano. Se eu não me engano, o STF também apresentou o mesmo procedimento. O próprio Tribunal do Rio, a tendência que ele estava tendo de digitalizar os processos, deixando, às vezes, aquelas varas gigantescas com pilhas e pilhas de papel de processo, que já estavam sendo esvaziadas pelo próprio movimento de digitalização dos processos, vai acabar tendo uma tendência de muitos funcionários ficarem em casa. Hoje, com a fase de retorno do tribunal, só 25% dos funcionários estão trabalhando, então estão fazendo um rodízio. Então, assim, o tamanho do imóvel que suportava uma quantidade de funcionários acaba sendo reduzida, fisicamente desnecessário. E isso é uma economia para a empresa. A empresa, em vez de alugar 1.000 metros quadrados, puder alugar 500, isso é uma economia, acaba sendo uma economia no final, né? E a mesma coisa quando você vai na outra ponta, quando você vai ver espaço, por exemplo, de restaurante. Você tinha lugares para 100 cadeiras, hoje você só pode botar 50 pessoas. Então, você tem uma influência do seu próprio faturamento naquele negócio que acaba caindo. E as pessoas que estão em casa, obviamente, que estão nesse home office, tendem a buscar um lugar confortável na sua casa. Às vezes, um apartamento pequeno, então vai ter que buscar um outro lugar, vai trabalhar na varanda e vai buscar um lugar confortável, se adaptar para que aquele home office vire realmente uma rotina para ele, não tem como. É a tendência, é uma tendência. Aproveitando aqui também um outro comentário do André, assim, ele pergunta e o cuidado que a gente tem que ter nas avaliações realizadas nesse período. E aí, Pedro? É um cuidado que vai ter que ser muito grande, que o André o Junqueira falou. O período de pandemia vai ser dividido, além de dividir em pós, durante e antes, durante e depois pandemia, a gente vai ter que dividir o período de pandemia em fase 1, fase 2, fase 3, fase 10, até a coisa conseguir elementos amostrais para fazer essa comparação vai ser muito difícil, porque às vezes a pessoa anuncia lá atrás, com um preço lá de trás, e se você for negociar, você pode conseguir, no desespero de alugar, conseguir um desconto bom, só que ele está anunciando com um preço mais alto. Então, essa negociação, que vai depender da negociação do fechamento, para poder ter o negócio realmente concretizado, buscar esse novo ponto de equilíbrio, que ainda está muito volátil, vai demorar a chegar, e quem for trabalhar nessas ações renovatórias agora desse período vai suar, não tenha dúvida que vai suar. Tanto o engenheiro, o avaliador, quanto o advogado, viu, André? Fica ligado. André, algum adendo? Tem, que é o seguinte, nós, Pedro deve saber disso, Ingrid também, a gente tem muito poucas ações revisionais no judiciário. Tínhamos, porque agora, com a pandemia, eu acho que vai ser a ação mais proposta.
Tá? E o que a gente tem nessa situação, com a aplicação dos princípios alguns que eu mencionei, é você mitigar o prazo da ação revisional, que é de 3 anos, contados do último acordo de ajuste de aluguel que você fez. Então, você, pela lei do inquilinato, que é uma lei muito bem feita, e aqui abre um pequeno e importante parênteses, um dos coautores foi o professor Silvio Capanema, né, que sempre me dói falar que agora é saudoso Silvio Capanema, falecido por conta dessa maldita Covid, e ele, junto com o doutor Pedro Cantizano, também já falecido, e o nosso doutor Geraldo Simões, montou uma lei que é muito boa, formidável. Mas nem na sapiência deles, né, na sabedoria desses 3 juristas, eles iam adivinhar a situação que a gente estava passando. Mas ela, como um todo, ela continuou perfeita. Mas essa parte da revisional, eu não tenho que aguardar 3 anos por conta dessa pandemia. Esse é um prazo que pode ser mitigado. E dentro dessa discussão, realmente, a avaliação imobiliária ela é muito importante, ela é vital. Eu já tive um caso que o Palomanes vai se lembrar, que eu pedi com ele, né, um orçamento para ele. Eu estava representando o locatário naquela negociação, e eu estava pedindo, olha, me dá um orçamento para você fazer esse laudo, que é um laudo com um monte de variáveis, né, difícil de ser feito, mas que me ajudaria para convencer o locador se eu tenho um critério técnico de avaliação daquele imóvel naquele momento, mesmo que muito no mês que vem, mas naquele momento, né? E infelizmente não pode ir, por quê? O locatário está com dificuldade de dinheiro, não pode pagar os honorários do engenheiro, infelizmente. Mas aí a gente faz uma ação, que teve um caso, né? A gente tendo que mover uma ação, porque não chegou no valor que o locatário desejava, precisava, e na ação eu estou sem laudo. Eu estou fazendo uma ação revisional, que no principal, né, o pedido principal é esse, é rever o valor do aluguel, mesmo que provisoriamente, mas depois de um pedido mais prolongado do aluguel como um todo, e eu não tenho laudo, né? Então eu me baseio o quê? Achismo, porque o advogado e o administrador, o corretor sabe mais, mas assim, ele não sabe, o gestor da empresa, que eu quero dizer, ele não sabe, o corretor sabe, tem alguma noção, né? O engenheiro. E essa base técnica que falta muito. E isso é a discussão que a gente termina tendo. No residencial, isso fica um pouco mais afastado. E aí, comentando um pouquinho o que a Ingrid falou. Na minha opinião, é que a gente está enfrentando um empobrecimento da população como um todo, né? Mas eu não tenho ainda um respaldo claríssimo para obrigar o locador a reduzir um aluguel residencial por conta de uma situação pessoal particular daquele locatário. Eu ainda não tenho isso. Não tem um elemento fortíssimo para obrigar essa renegociação. Por óbvio, e aí Ingrid deve saber disso, não é nada ruim você reavaliar o valor do aluguel, fazer um acordo, por uma questão de humanidade, de preservar um locatário que é legal, né, que nos dá segurança, que assim, às vezes é muito melhor preservar aquela relação contratual do que fechar com outro locatário, que eu não sei se vai pagar em dia, que eu não sei se vai arranjar problema de condomínio, né? Então, para preservar aquela situação. E é aquilo que a gente fala, que é não o dever de renegociação, porque não tem como obrigar alguém a renegociar, mas uma tentativa, né? Aí no residencial eu vejo isso com bons olhos. Não, vamos ver. Será que tem essa possibilidade? Mas nem de longe eu tenho essa possibilidade do locatário ter tantos argumentos para te obrigar a rever o contrato. No residencial, ainda não. Legal. André, uma questão aqui que foi colocada pelo Francisco Gomes Pinto, né? O despejo está proibido devido à Covid-19 até quando, né? O meu inquilino está desde março sem pagar e tem como trabalho uma empresa de eventos, ou seja, está parado. Realmente é um setor que deve estar sofrendo bastante, né, com essa crise, né? Como negociar isso? Você teria como dar uma explicação curtinha para a gente a respeito dessa questão? O despejo não está proibido devido ao Covid. Nunca esteve. Nunca esteve. Tá? Havia uma proposta realmente do RJET, a lei hoje 14.010,
que foi alterada logo que chegou no Senado, foi derrubada, que era impedindo, assim, exigindo redução de aluguel, e tinha outras coisas nefastas ali de despejo. O que existe, Francisco, na prática, é que o juiz, de acordo com o caso concreto, ele pode não executar o despejo nesse momento, por questões humanitárias. Isso não impede a sua ação, isso não impede a decretação do despejo. Agora, na hora da execução, diversas decisões que estão acontecendo, o judiciário está trabalhando mais do que nunca, tá? O judiciário pode parecer que está parado, ele não está, ele está se movimentando muito. E nessas ações, o que os juízes estão fazendo, em alguns casos, não todos, tá? Quando tem o despejo, ele declara, ó, você está despejado, está condenado a desocupar o imóvel e tudo mais, mas você só vai sair depois do estado de calamidade. Isso pode acontecer. Ou alguns dizendo assim, olha, tudo bem, despejo, mas você só vai ser despejado mês que vem, dependendo da situação. Porque é uma questão humanitária. Vou jogar ele na rua nesse momento de pandemia, aí pode ser avaliado. Mas são casos e casos, tá? Tem casos que o juiz não dá essa vantagem para o locatário, não, tá? O que eu recomendo é que continue normalmente as ações. Não atrasa a propositura se essa for a medida. Por quê? As coisas só vão piorar, bola de neve. Se é realmente um locatário que tem que ser despejado, já mova a ação. Se desocupar antes, melhor. Mas se não, o juiz ele vai obrigá-lo a realmente sair do imóvel. Legal. Eu queria passar agora, por favor, uma pergunta da Joana Rodrigues para a Ingrid, tá? Ingrid, eu acho que até não é tanto uma questão de dar a resposta específica para o caso, né? Mas falar um pouquinho sobre as duas opções, né? A Joana está colocando vou deixar a pergunta dela aqui na tela, que o locatário dela possui seguro-fiança e vem fazendo uso do seguro há mais de 6 meses, né? Eu recebo os aluguéis a cada 2 meses, o contrato vence em outubro, né? E aí ela está perguntando se ela deve renovar com ele, né? E continuando aqui a pergunta, ou ela pede o imóvel e tenta alugar com outra pessoa. A gente sabe que não é tão simples assim, cada caso é um caso, mas talvez seja legal assim você explorar um pouquinho as opções em si, né? Alexandre, uma coisa que a gente primeiro tem que esclarecer a respeito do seguro, né? Isso é uma dúvida muito comum por parte dos locadores e dos locatários. Quando a Joana, obrigado pela sua pergunta, você fala assim, o meu locatário está usando do seguro para efetuar o pagamento do aluguel, né? Na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece? O seu locatário ele ficou inadimplente e a administradora do imóvel, que eu acredito que deve ter uma administradora por trás, ela acionou o seguro, né? E ela começa com esse trâmite de pagamento do aluguel, né? Para você, ela vai repassar, até porque é uma das garantias do seguro-fiança, e ela vai entrar com uma ação de despejo em algum momento contra esse locatário, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque no caso do seguro fiança, ele é diferente, por exemplo, de um seguro de carro, né? Que eu fiz o seguro do meu carro, tenho ali o seguro, bati com o carro, aciono aquele seguro. O seguro fiança, não, ele é para garantir ao locador que ele tenha o valor do aluguel dele, os danos do imóvel, né, de acordo com cada pólice de seguro-fiança, que ele tem o direito de receber aquilo em caso de inadimplência ou danos ao imóvel causado pelo locatário. Então, assim, se ele, nesse momento, ele já não está conseguindo pagar o aluguel e dentro desses meses todos ele continua inadimplente e é justamente a seguradora que está arcando com esse valor, então, assim, ele primeiro não vai conseguir renovar o seguro-fiança, já começa por aí, né? Então, assim, a própria seguradora já não vai renovar esse seguro com ele por mais de 30 meses, e aí o ideal é realmente que esse contrato se encerre, né? É uma conversa com o locatário, porque muito provavelmente ele já não tem mais condições de arcar. Isso, só aproveitando, Alexandre, para explicar uma coisa, isso vale também para outras, vamos pensar em outras garantias. Né? O fiador, você tem uma outra figura que garante, é uma outra pessoa que está garantindo o contrato de locação em caso de inadimplência. Então, a ideia da garantia locatícia é exatamente isso. A Ingrid alugou um imóvel do Pedro, né? Então, qual é a garantia que eu vou dar para o Pedro se eu ficar inadimplente ou se eu danificar aquele imóvel, causar algum problema, para que o Pedro saiba que ele vai ter aquele bem ali restituído. Então, a garantia, ela funciona dessa forma. Então, isso vale para o seguro-fiança, que é a seguradora que está entrando como fiador, vamos dizer assim, né, para ficar mais claro o entendimento.
Se for um depósito calção, é aquele valor que foi dado no início da locação. Se é um título de capitalização, a mesma coisa, é um valor dado como título, né, para poder garantir isso. E no caso do seguro-fiança, essa questão. Então, assim, minha recomendação, se ele hoje já não está conseguindo arcar, ele não vai continuar arcando. E a seguradora não vai renovar. O que, na verdade, está acontecendo é o sinistro. Foi aberto o sinistro com a seguradora e ela está, você acionou e ela é quem está pagando. Legal. Gente, a gente está chegando, então, assim, talvez aí no final da nossa live, até por causa do tempo, né? A gente teria aí 5 minutinhos, né? Para bater aí essa 1 hora que a gente tinha previsto, né? A gente está vendo que o assunto é extremamente rico, né? Assim, existem diversas nuances aí que a gente pode explorar, né? Assim, cada caso é um caso. A gente sabe que talvez existe a lei, mas não existe receita de bolo, né, André? E, enfim, mas a gente tem aqui que respeitar um pouquinho o horário e eu queria pedir, então, assim, para os nossos convidados fazerem as suas observações finais aqui enfim, nessa live, né? Lembrando a todos, né, que se vocês quiserem fazer outras perguntas, a gente vai olhar com carinho, vai redirecionar essas perguntas para os nossos convidados, tá? Enfim, e esse bate-papo pode continuar tanto, né, em e-mails, enfim, e contatos telefônicos, quanto em uma outra próxima live, tá bom? Ingrid, começo com você, então, por gentileza. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a vocês, né? Minha consideração final aí para isso é o seguinte. Primeiro, aos proprietários, né? O que eu queria dizer? Um contrato de locação, né? Ele tem muitos detalhes, né? Ele tem muitas nuances aí que são importantes serem consideradas. Então, é muito legal ter uma experiência de especialistas ou de pessoas na área, né? Pode ser um advogado, pode ser a figura da administradora que tem expertise nisso, né? Ou se ele assume essa locação, é muito importante que esse contrato esteja bem amarrado, né? O André, eu acho que até vai falar muito melhor sobre isso. Se você faz algum acordo, né? E nesse momento de negociação é bom esse bom tom do acordo, você buscar esse entendimento com o seu locatário, sempre registra isso, né? Ou faz um termo aditivo, ou registra isso por e-mail, né? E a negociação é o melhor caminho. Entendendo que negociação, você tem todos os dois vão ceder em algum momento e os dois vão ganhar em algum momento. Então, é buscando um fim comum, né? No caso do locatário, o que eu recomendo também, né? Ao locatário sempre ser claro naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está pedindo, né? Entendendo que existe uma lei que rege essa locação e que faz parte ali desse processo e que muitas vezes precisa ser negociado, né? Então, assim, evite às vezes uma inadimplência, se é uma situação que você precisa se desligar do imóvel, porque mesmo com uma redução você vai ter um impacto muito grande e ainda não vai conseguir arcar, chama o proprietário para uma conversa, ou o advogado que administra, ou a administradora, ou o corretor que está auxiliando, a pessoa que é intermediária nisso, ou o próprio proprietário, para realizar essa conversa e evitar que chegue num extremo numa ação de despejo. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês, né, pela presença de vocês. A gente abordou alguns, realmente é um tema muito rico, né, e muitos assuntos extensos aí para a gente atender nesse tempo todo, mas assim vai trazer muito essa conversa, justamente pensando que são dúvidas que muitas vezes a gente tem e a gente não consegue ter essas respostas no dia a dia. Obrigada aí a vocês. Obrigado, Ingrid. Bom, Pedro, queria também pedir suas considerações. Gente, realmente muito, muito honrado em participar, muito feliz. E assim, eu gostaria de lembrar todo mundo, eu brinquei um pouco antes com a história do bom senso, né? Mas nesse momento que a gente vive, realmente o bom senso é a palavra, é o termo que impera, tem que imperar nesse momento. Tenho certeza que ninguém imaginou, quando estava pulando o carnaval em fevereiro, que menos de um mês depois teria que estar desinfetando pacote de macarrão. Então, nesse momento, é o momento realmente de bom senso, de equilíbrio, de buscar, tentar manter a mente no lugar, porque o futuro realmente que a gente vai enfrentar de economia, de recuperação, ainda é uma grande interrogação, é uma incógnita, e somente com esse momento de bom senso, voltando a repetir, a gente vai conseguir atravessar esse momento e vai conseguir todo mundo sobreviver. Além de sobreviver, conseguir ir para frente. Honrado, mais uma vez, obrigado pela CIR, pelo convite, obrigado Alexandre, Ingrid, André, realmente uma honra poder participar com vocês aqui.
eu sinto que, assim, profissionalmente hoje, eu subi mais um degrau, podendo acompanhar vocês nesse momento. Eu fico muito feliz e muito honrado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Pedro. Então, André, te peço também as suas considerações finais aqui. Bom, amigos, foi legal, muito bom, né, o bate-papo, né? O Pedro, nós já diversas vezes, né, no dia a dia, a gente já teve contato, Alexandre, né, o prazer agora de estar com a Ingrid. Eu agradeço pelo convite, também me sinto muito honrado, né, de participar. Faço um agradecimento especial ao Dr. Pedro Cassalade, né, que está nos assistindo aqui. E o Dr. Pedro, eu acho que quem está nos assistindo não sabe, o Dr. Pedro, na época que era o presidente da ABAD, né, eu solicitei, quando eu estava publicando meu livro, que ele, por favor, né, por gentileza, fizesse, né, um prefácio, né, do meu livro. E ele, com toda a gentileza possível, fez, para mim, brilhantou. Certamente eu vendi mais livros por conta do prefácio do Dr. Pedro. Agradeço muito, né? E acho que é muito importante que o segmento imobiliário está enfrentando algo que nunca viu antes, né? A gente nunca viu isso. A situação de locação, o mercado imobiliário estava começando a se reerguer, né? De acordo com os últimos anos, que foram muito ruins, né? Que houve o crescimento, valorização, depois uma queda vertiginosa. Quando começa a se reerguer, tem essa situação que é uma calamidade de saúde, mas nesse aspecto jurídico, uma calamidade jurídica. E nessa situação a gente tem que ter essa união, né? Entendendo o lado do locador, entendendo o lado do locatário, para preservar essa relação de locação. Mas a gente tem que entender que nós não vamos ser iguais do que quando nós entramos nessa pandemia. E aí os locadores devem compreender também que é muito difícil eles conseguirem manter o valor como estava antes. Isso é muito triste, né? Porque a verdade é que o locador não é a bola da vez, né? Não é ele só que está sofrendo. Há um empobrecimento da população como um todo. Empresas fechando e tudo mais, isso é uma crise. E a verdade é que, quanto mais preparado você estiver, melhor você vai superar essa crise. E aí, realmente, ratifico as palavras da Ingrid, a do Pedro, contrato muito bem trabalhado, né? Dou uma última dica de que, se você fez um acordo e não teve o aceite do fiador, tem que ter, qualquer acordo tem que ter interveniência do fiador, mas não cabe ele alegar que não vai atender um acordo, que você reduziu o aluguel porque ele não participou. Por quê? Porque ele está sendo beneficiado. Tá? Então, eu dou uma pequena dica de que, se por acaso vocês fizeram um acordo, esqueceram, por algum motivo, de ter a assinatura do fiador e a outorga também, que é o cônjuge do fiador naquele acordo, que é obrigatório, se esse acordo for para redução, não cabe essa alegação de que ele se exonerou naquele acordo por conta disso. Né? Tem que se exonerar da forma da lei. Tá? Então, boa noite a todos. Honrado, né? Espero, se eu não falei nenhuma besteira, espero ser convidado para as novas lives aqui da ACER. Muito bom. Legal, André. Bom, com certeza você vai ser convidado, já está pré-convidado, digamos assim, né? Assim como Pedro, né? E Ingrid, né? Como não poderia faltar, né? Bom, eu mais uma vez agradeço aos nossos convidados, Ingrid, Pedro, André, né? Agradeço a todos vocês que passaram esse tempo com a gente assistindo. Reforço ali o nosso convite de continuarem enviando nos comentários suas perguntas para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível, né? A CIR está sempre à disposição de vocês, né, com a Ingrid, no departamento dela, na parte de locações, para dar a melhor assistência possível, né, principalmente no momento que a gente está, né, especialmente nesse momento que a gente está passando agora. Né. Enfim, obrigado a todos. Eu acho que essa, com certeza, foi a primeira de várias lives que vão ser bastante instrutivas, né, e aguardo vocês nas próximas, tá bom? Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.